No final do ano passado, a minha esposa falou para mim uma frase dura de ouvir de uma esposa. Com todo o amor do mundo. Claro, ela falou com todo o amor do mundo. Mas ela falou assim: Vini, as suas emoções estão tão bagunçadas que às vezes parece que eu sou casado com um adolescente de 15 anos. E eu reparei... Não, isso é sério, gente. E eu reparei que uma coisa que eu pisei na bola e que eu precisava melhorar era numa área da minha vida chamada maturidade. E aí no começo do ano, vem essa coisa de que a gente passaria o ano falando de... Então a palavra que Deus deu para o meu ano de 2024 é sobre maturidade. Eu não compartilho com ninguém, porque é para mim. Mas você tem pastores que Deus revelou para eles que a palavra do ano para a vida seria... Então eu fico muito confortável de poder compartilhar com você aquilo que é a palavra para mim, do meu ano. Então talvez eu pegue fogo enquanto eu estou pregando aqui, porque eu estou pregando para mim, principalmente. E eu queria muito que você recebesse isso. Amém? Agora sim, volta meu relógio e vamos lá. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 28. Jesus está a caminho de Jerusalém, como o Brad falou. É bom que ele deu toda a introdução, já posso pular metade do meu negócio aqui. Jesus está indo para caminho de Jerusalém, a caminho de Jerusalém, está para entrar em Jerusalém. Esse é um texto bem conhecido, Lucas no capítulo 19. Você sabe que o teólogo calvinista Charles Spurgeon, um dos principais, ele falava que a principal função do pregador é ler bem as Escrituras. Porque se ele pregar mal, as Escrituras já fez o trabalho dela, sozinho. Então eu vou tentar ler da melhor maneira possível. Lucas no capítulo 19, no versículo de 28, fala assim. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando ele chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, ele enviou dois de seus, e ele disse: vão àquele povoado adiante. Assim que vocês entrarem, vocês verão amarrado ali um jumentinho no qual ninguém nunca montou. Desamarrem-no, traguem-no para cá. E se alguém perguntar: por que vocês estão soltando o jumentinho? Respondam: o Senhor precisa dele. E aí os discípulos foram, e os discípulos encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito. E enquanto eles desamarravam, os seus donos perguntavam: por que vocês estão soltando o jumentinho? E quem os? Responderam: o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal, para que Jesus montasse nele. E à medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. E quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores, seus seguidores começaram a gritar e a cantar, enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Olha o que eles estavam cantando. Alguns dos que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreende os seus seguidores por dizerem essas coisas. Ele, porém, respondeu: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Pai, essa é a tua palavra. Estamos expostos a ela nesse momento. Deus, e eu acredito que essa palavra vai concluir tão lindamente tudo aquilo que o Senhor tem tentado ensinar para a gente nesses 2 dias. E nós queremos colocar, ó Pai, toda a nossa atenção, todo o nosso foco no Senhor.
para que o Senhor fale conosco e para que o Senhor plante nos nossos corações as sementes eternas da Tua palavra e que frutifique para a Sua glória. Fica aqui conosco, fala conosco, enche o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu dei o título dessa mensagem, Eu na Multidão. Eu na multidão, porque o que está acontecendo aqui em Lucas, no capítulo 19, é que Jesus ele já fez a maior parte das coisas pelas quais ele é conhecido. Aqui em Lucas 19, Jesus já ressuscitou Lázaro. Aqui em Lucas 19, Jesus já andou sobre as águas. Nesse ponto aqui, Jesus já multiplicou os pães e os peixes. Aqui nesse texto, Lucas 19, Jesus já curou a sogra de Pedro. Por mais que Pedro estava assim, Jesus tem certeza disso aqui? E Jesus falou, tenho certeza, é isso que vai acontecer. E agora a Bíblia vai dizer no 18, naquele que o Brad leu de manhã, que Jesus ele pega os seus discípulos e relembra eles, olha, nós estamos indo para Jerusalém, hein? Nós estamos indo para lá, nós estamos indo para Jerusalém, e Jesus fala para eles o porquê. Jesus fala, a gente está indo para Jerusalém com um intuito diferente. E por que Jesus faz essa diferenciação? Porque ir para Jerusalém é algo comum para o judeu. Pelo menos 3 vezes por ano, todo judeu precisa parar o que ele está fazendo, e ele precisa peregrinar até Jerusalém, para que eles possam então celebrar as 3 principais festas da sua tradição religiosa. E aqui em Lucas capítulo 19 é a Páscoa. Então todos os judeus, eles estão indo para Jerusalém. Eles estão fazendo algo comum, algo que todos fariam. E Jesus está também fazendo isso. Jesus também está indo para Jerusalém para celebrar essa Páscoa, para celebrar a libertação deles do Egito. Toda a questão do êxodo. Jerusalém não é uma cidade grande, Jerusalém não é São Paulo, Jerusalém não é Nova York, mas os teólogos acreditam que cerca de 2 milhões de judeus estão indo para Jerusalém, aqui em Lucas capítulo 19. É tipo Magic Kingdom no Ano Novo, tipo isso. A cidade está lotada, é caos, não tem água direito, está tudo lotado. E Jesus está nesse caminho. Jesus está fazendo exatamente o que é esperado dele fazer como judeu. Mas tem uma pequena diferença. Todos estão indo para Jerusalém por causa do hábito de ir para Jerusalém por causa da festa. Jesus não. Jesus está indo para Jerusalém por amor. Todos estão indo para Jerusalém por causa da sua religião. Jesus está indo para Jerusalém por causa do seu propósito. Todos estão indo para Jerusalém para oferecer mais um sacrifício a Deus. Jesus está indo para Jerusalém para ser o sacrifício. Todos estão indo para Jerusalém para celebrar a sua libertação do Egito. Jesus está indo para Jerusalém para se tornar o libertador do mundo. Os propósitos da viagem são diferentes. Jesus está no caminho. Jesus está indo para lá. Mas tem um detalhe muito importante que Jesus sabe, e quase mais ninguém sabe. Jesus vai morrer em Jerusalém. Então eu preciso que você entenda que esse meu Senhor, esse seu Senhor, Ele é muito corajoso. Porque se eu sei que vão me matar em Jerusalém, eu corro de lá. O último lugar que eu quero ir é Jerusalém. Mas não Jesus. Não esse Senhor corajoso, não esse Senhor pronto para enfrentar o seu propósito. Mesmo que seja difícil, Ele é corajoso, vão me matar lá, mas eu vou. Agora é sábado, Lucas capítulo 19, é sábado, Jesus indo para Jerusalém junto com os seus discípulos, mas tem uma cidade perto de Jerusalém, a Bíblia nos dá o nome dela, Betânia, ela fica mais ou menos 4 quilômetros de Jerusalém, e Jesus faz um pit stop em Betânia, sabe por quê? Porque seus melhores amigos moravam lá. Marta, Maria, Lázaro, os 3 moram em Betânia, e agora Jesus, indo para Jerusalém, para enfrentar a sua morte, decide fazer um pit stop para encontrar os seus melhores amigos. Ele não é somente corajoso para enfrentar o seu propósito, mas ele é também bondoso para abençoar os seus amigos 6 dias antes da sua morte. Você seria bondoso assim? A Bíblia fala que Jesus chega lá em Betânia, aparentemente Jesus passa a noite em Betânia, e a Bíblia fala que a multidão ouve que Jesus está em Betânia e a multidão vai lá para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Já pensou nisso? Sabe quando vem a sua família toda te visitar?
Aqui a Bíblia fala que uma multidão foi para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Porque eles queriam ver Jesus e Lázaro. E só nesse verso a gente já tem assunto para uma outra pregação que a gente não vai tocar aqui hoje. Mas agora está lá, Jesus, Marta, Maria, Lázaro e uma multidão. Jesus acorda, agora é domingo, e junto com a multidão, Jesus, os discípulos e a multidão, eles estão indo para Jerusalém. Beleza, estamos a 4 quilômetros de lá, está muito perto. Vini, mas quem é essa multidão? Os estudiosos, eles vão falar que essa multidão que cercava Jesus eram cerca de 30.000 pessoas. 30.000. Jesus, seus discípulos, uma multidão de 30.000 pessoas indo para Jerusalém, peregrinando. Não é fácil, é muito quente, é calor. Então a Bíblia fala em Lucas 19 que Jesus olha para alguns dos seus discípulos, para 2 deles, e fala assim: olha, tem um vilarejo aí na frente, não é muito longe, eu quero que vocês entrem nesse vilarejo, lá vocês vão encontrar um jumento, vocês vão pegar esse jumento, vocês vão desamarrar. Se alguém perguntar, o que vocês estão fazendo? Vocês falam, o Senhor precisa do jumento, vocês trazem aqui. E aí eu imagino os jumentos, não os jumentos, eu imagino os discípulos, que não eram jumentos. Sabe aquele meme do John Travolta assim, ó? Sabe esse meme que o John Travolta tá assim? Eu imagino os discípulos assim. O que Jesus falou mesmo? Ele quer que a gente vá na cidade aí do lado, pega um jumento que não é nosso, que está amarrado, que desamarra, traz aqui para ele se perguntar e fala que o Senhor precisa. O que é isso que ele precisa? Ele pediu um jumento, você tem certeza que é um jumento? Ele não pediu um cavalo branco, imponente, como Júlio César pediria? Ele não pediu um cavalo imponente como Nero pediria? Não, ele pediu um jumento. Sabe por quê? Porque o seu Jesus, o meu Jesus, ele não é apenas corajoso para enfrentar o seu propósito para ir para Jerusalém. Ele não é apenas bondoso para parar na casa dos amigos 6 dias antes da morte. Mas ele é também humilde para entrar em Jerusalém andando num jumento que não é nem dele. É por isso que eu o adoro. Porque ele é diferente de qualquer outro Deus que você pode imaginar. É o Senhor dos senhores. E os discípulos estão lá. Então tá bom, então se ele pediu o jumento, onde é que tem o jumento? É um jumento, trouxeram o jumento. E aí Jesus sobe no jumento e está todo mundo empolgado. E aí a multidão está empolgada. Sabe por que a multidão está empolgada? Porque a multidão não aguenta Roma mais. Roma esmaga eles. Roma trata mal. E agora que Jesus está vindo, talvez Jesus está vindo para cá para se tornar rei. Talvez Jesus vai mudar nossa realidade. Talvez Jesus vai chegar aqui para fazer mais um milagre. Talvez Jesus vai me tirar da depressão. Talvez Jesus vai consertar minhas finanças. Talvez Jesus vai consertar meu casamento. Todas as expectativas estão em Jesus, porque a gente tem ouvido as histórias dele. Agora que a gente não aguenta mais Roma, ele está vindo aqui para mudar a nossa realidade. Eles estão tão empolgados na expectativa de Jesus fazer mais um milagre, na expectativa de Jesus ser o tal guru que eles querem que Jesus seja, que eles começam a cantar uma música. Infelizmente, não sabemos a melodia da música. Eu não sei se era uma Taylor Swift, tipo um country pop, ou se era um Metallica, um hardcore, não sei o que era. Eu sei a letra. Eu sei que eles, conforme colocavam ramos de palmeiras no chão, o que depois vai ser conhecido como Domingo de Ramos, que era a forma certa de dar boas-vindas a um rei, e conforme eles colocam isso junto com suas roupas, eles estão cantando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, bem-vindo, rei. Bem-vindo a você que vai transformar nossa história. Bem-vindo você que vai fazer mais um milagre. Bem-vindo você que eu vejo em tuas mãos a capacidade e o poder de transformação da minha vida. 30.000 pessoas empolgadas, cantando, celebrando, menos um grupo de pessoas. Os fariseus. Eu te falei que eu estava pegando fogo, né? Não vou na academia nas próximas 3 semanas. Os fariseus, eles não gostam dessa história. Eles não cantam, eles acham que está todo mundo desafinado. Eles não querem saber.
Eles acham que Jesus é um falso profeta. Eles acham que Jesus não sabe discernir a lei corretamente. Eles acham que Jesus não é rei, coisa nenhuma. Eles querem pegá-lo, eles querem repreendê-lo. Eles querem fazer algo para caçoar de Jesus. Todo mundo cantando alegre e os fariseus observando, viram para Jesus e falam assim: você pode pedir para eles, por favor? Cala a boca. A gente não aguenta mais ouvir esse povo cantando. Estão aqui comigo? Estão conseguindo entender a figura de Lucas capítulo 19? Jesus indo para Jerusalém, os discípulos obedecendo, a multidão cantando, os fariseus repreendendo, e Jesus olha para Jerusalém e chora. Discípulo, multidão, fariseu. Discípulo, multidão e fariseu. Discípulo, multidão e fariseu. E conforme eu me colocava na presença de Deus, sinceramente orando, falando, eu não queria que minha esposa fosse casada com alguém de 15 anos. Enquanto eu me colocava e me abria, me colocava nu na presença do Senhor, falando: Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe dentro das minhas emoções. E enquanto o Senhor falava para mim: Vini, você precisa crescer em maturidade, o Senhor ao mesmo tempo perguntava para mim: e aí, quem é você? Discípulo, multidão ou fariseu? Se você estivesse nessa narrativa de Lucas 19, você faria parte de que grupo de pessoas? Dos discípulos? Dos seguidores que cantam? Ou dos fariseus? A Bíblia vai me dizer, vocês estão aqui comigo? A Bíblia vai me dizer, em Lucas capítulo 19, que havia um grupo de pessoas ali, que Jesus chama de discípulos. A Bíblia fala que Jesus manda 2 de seus discípulos até a aldeia mais próxima e fala para eles: e aí, vamos lá, pega um jumentinho, traz para mim. E sabe qual que é a primeira coisa que eu noto aqui nesse texto que enche meu coração? É que os discípulos estavam perto do mestre. Porque não me parece que Jesus fez assim, ó, manda chamar os 2 lá. Parece que Jesus virou para os discípulos que estavam perto e disse: vai lá e faça isso. Os discípulos têm relacionamento com o mestre. Os discípulos estão perto dele. Os discípulos estão tão perto dele que sabem coisas que os outros não sabem. Os discípulos sabiam que Jesus estava indo para Jerusalém para morrer, mas a multidão não. Os discípulos estão perto do mestre, mas uma segunda coisa que eu vejo aqui interessante acerca dos discípulos é que eles não estão apenas perto do mestre, mas eles escutam a voz do mestre. Eu preciso que vocês 2 vão lá buscar um jumentinho. Você está lembrando do contexto? É multidão, é gente cantando, é gente empurrando, é gente querendo chegar em Jesus. Mas os 2 discípulos estavam perto o suficientes para ouvir a voz do mestre. Não a voz do Instagram, não a voz do TikTok, não a voz do pastor, não a voz do trauma, não a voz da experiência, não a voz da celebridade, não a voz do que é famoso no mundo agora. Eles estavam perto para ouvir a voz do mestre. Silenciaram todas as outras vozes para ouvir o mestre. O mestre está tentando falar algo para a gente. Agora, uma terceira coisa importante, fui eu que fiz essa bagunça? Misericórdia, hein? Acho que vai precisar trazer mais uns 15 desses. Você me perdoa caso esse seja o caso? Eles não estavam apenas perto do mestre, não estavam apenas ouvindo o mestre, mas eles eram corajosos o suficientes para obedecer o mestre. Porque, irmãos, por favor, vamos contextualizar o que Jesus está pedindo. Vão lá, naquela vila que vocês não conhecem ninguém, vocês vão encontrar um jumento, desamarra o jumento,
Se alguém perguntar, vocês falam que o Senhor precisa e que depois vocês vão devolver o jumento. Posso traduzir? É Jesus falando para você assim, vai até Kissimmee, você vai chegar lá, você vai encontrar um truck com a chave, você traz o truck. Se alguém perguntar, você fala assim, Jesus está precisando, mas depois eu devolvo. Fácil de obedecer ou não? Mas os discípulos obedeceram, né? Me parece que não titubearam. Me parece que não fizeram o que nós faríamos. Que é tipo assim, Senhor, se és mesmo tu, me dê 17 sinais. Eu preciso que chova dinheiro para eu saber que é o Senhor que está falando comigo. Sabe o que eles também não fizeram? Não fizeram assim, Jesus, entendi, mas agora não dá. Eu estou ocupado demais com a multidão. Eu vou deixar para amanhã. Sabe o que eles não fizeram? Eles não pediram mais informações de Jesus para poderem obedecer o que Jesus estava falando. Eles não chegaram em Jesus e falaram assim, Jesus, mas o jumento é branco ou preto? Jesus, mas está amarrado como? Que tipo de nó? Ô Jesus, mas quais são as palavras exatas? Você pode repetir mais uma vez para eu saber se alguém... O discípulo, ele está pronto para obedecer. Vini, quer crescer em maturidade? Está pronto para obedecer? Ô Abraão, sai da tua terra, queridão. E vai para a terra que eu vou te mostrar ainda, hein? Eu não vou nem te falar qual é que é agora. Vou te mostrar ainda qual que é a terra. Tá bom. Vamos embora. Ou não é? Eu sei que você nem sabe ainda o que é chuva, mas você vai precisar construir um barco. Eu sei que você nem sabe o que é barco, mas eu vou te ensinar o que é barco. Tá bom. Porque discípulo não apenas está perto do mestre, não apenas escuta o mestre, mas ele obedece o mestre. Agora deixa eu falar uma coisa para te acalmar, lado esquerdo. Discípulo não é aquele que obedece 100% das vezes. Porque eu não sei você, mas eu não obedeço 100% das vezes. Às vezes eu tenho bastante dificuldade. E às vezes eu estou sendo bem... Vou colocar assim, 90% das vezes, eu tenho bastante dificuldade. Discípulo não é aquele que o tempo inteiro obedece. Discípulo é aquele que o tempo inteiro tenta obedecer. Sabe por quê, meu irmão? Porque às vezes eu sou falho. Porque às vezes eu não quero ouvir. Porque às vezes eu não quero. Porque às vezes o Senhor me manda para um lugar e parece que eu corro para o outro lado. Quantas vezes o Neto já contou essa história para vocês acerca do testemunho dele? Correndo do lugar onde Deus chama ele para estar. Às vezes é difícil obedecer, certeza que é. Mas discípulo não é necessariamente aquele que obedece 100% das vezes. Discípulo é aquele que sempre tenta obedecer. Uma vez, há muitos anos atrás, Jesus falou uma coisa para mim que eu anotei na capa da minha Bíblia. Eu nem sei se teologicamente isso está correto. Então se não tivesse, me perdoa. Mas uma vez, em um momento de oração, Jesus falou assim para mim: Vini, eu suporto os teus pecados, mas abomino as tuas desistências. Eu não quero desistir de ser discípulo. Eu não quero desistir de tentar ser melhor. Eu não quero desistir de tentar obedecer o mestre, mesmo que às vezes eu fale muito. Vini, eu não sei do que você está falando. Para mim, esse negócio de obedecer o mestre é fácil. Então você precisa se perguntar se Jesus ainda é o mestre que você está seguindo. Porque o estabelecimento desse reino vai contra tudo aquilo que está dentro de mim. É Jesus falando assim, seja generoso, e eu não quero. É Jesus falando assim, perdoe incontáveis vezes, mas eu não quero. É Jesus falando assim, se você tem 2, divide um com quem não tem, mas eu não quero. O estabelecimento desse reino tem a ver com eu me colocar na posição de discípulo. E discípulo está perto, discípulo escuta e discípulo tenta obedecer. E talvez para você isso signifique ligar para alguém hoje para pedir perdão, hein? Talvez para você signifique largar sua amante. Talvez para você signifique pagar suas contas.
Talvez para você signifique tratar sua esposa ou seu esposo melhor. Eu não sei o que Deus está revelando para você aí, mas o que eu queria que você entendesse é: não desista de tentar ser discípulo. Não deixe os seus fracassos de ontem te impedir de avançar para aquilo que Deus tem para você amanhã. Porque quando você erra o alvo, quando você peca, quando você decide não obedecer, a primeira coisa que vai acontecer é o inimigo falar assim: ó, aí, sabia. E você vira para ele e fala assim: amanhã eu vou tentar de novo. Porque eu sou discípulo. Eu quero seguir. Eu quero obedecer. Vocês estão aqui comigo? Nesse processo de maturidade, deixa eu perguntar para você. Você é discípulo? Sabia que ser discípulo tem a ver com não estar na zona de conforto? Você sabia que ser discípulo significa imitar o Senhor Jesus? Ou tentar imitar? João, no capítulo 14, no versículo 15, Jesus diz assim para os seus discípulos. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Aquele que tem os meus mandamentos e os? Jesus disse isso para os discípulos. Sabe como é que você é um discípulo que ama a Deus? Tendo os mandamentos e guardando. É tentar obedecer, é tentar fazer o seu melhor. Mas, e aqui eu vou ser um pouco duro, segura na sua cadeira. Vê se ela está firme aí. Na multidão, não tem apenas discípulos. Na multidão também tem aqueles que estão cantando. São os 30 mil. São os adoradores. Eles estão cantando. Eles não conhecem Jesus intimamente como os discípulos conhecem. Os discípulos estão perto, eles não. Eles estão ao redor. Mas eles estão cantando, eles estão louvando a Deus, que é a característica de quem fazer? Os discípulos. Parecem muito com os discípulos. Eles estão ali cantando, eles estão curiosos acerca de Jesus, eles são simpatizantes acerca de Jesus, mas eles não sabem se eles estão prontos para dar o próximo passo para serem discípulos. Eles estão ao redor. Eu tenho curiosidade para saber. Eles adoram prática de discípulo, mas, aqui é muito importante, os discípulos adoram por quem Jesus é, enquanto a multidão adora por aquilo que Jesus pode fazer. Ele vai vir aqui para se tornar rei. Ele vai vir aqui para libertar a gente de Roma. Ele vai vir aqui para fazer mais um milagre. Ele vai vir aqui para curar a minha vida. Ele vai vir aqui para transformar a minha realidade. Ele vai vir aqui para me tirar do fundo do poço. É tudo aquilo que Jesus pode fazer. Enquanto os discípulos estão focados em adorar a Jesus por aquilo que Ele é, entendendo que tudo aquilo que Jesus pode fazer é só um transbordar daquilo que Jesus é. A Bíblia no Antigo Testamento inteiro me encoraja a adorar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Se você está adorando a Deus apenas por aquilo que Ele faz, você não tem um Deus, você tem um ídolo. Se você está adorando a Deus por aquilo que Ele faz, você escolheu um gênio da lâmpada para você. A multidão canta na expectativa de mais um milagre. A multidão canta, esperando Jesus fazer por eles, mais uma coisa que só Jesus pode fazer. Não tem a intimidade do discípulo. Não tem a obediência do discípulo. Estão interessados nas mãos, em ter vantagem no poder de Deus, mas não no relacionamento. Que tolice! Sabe o que acontece? Jesus não se torna rei de Jerusalém. Jesus não destrói Roma no momento. Não há registros nos evangelhos de que Jesus fez milhares de milagres enquanto Jesus estava em Jerusalém. Então a mesma multidão que adorava a Jesus aqui no domingo, é a mesma multidão que vai gritar crucifica na sexta.
Porque é a multidão que não recebeu o que queria. Porque é a multidão que entendeu que na verdade o Deus da minha vida sou eu. E Jesus é o meu servo. Ele faz o que eu quero, na hora que eu quero. E se Ele não fizer, eu fico bravo. Mas se Ele fizer, aí sim Ele é digno da minha adoração. Você teria coragem de trocar sua posição de discípulo por uma posição de um adorador circunstancial? E se Jesus não fizer nada na sua vida que você está esperando, você vaza? Irmão, aquilo que acontece ou não na sua vida não deveria determinar o seu relacionamento com Deus. É o seu relacionamento com Deus que determina como você reage com as coisas que acontecem na sua vida. Nessas multidão dos 30 mil, aqueles que adoravam esperando receber de Jesus algum tipo de milagre, estavam cegos pelo fato de que o milagre estava encarnado na frente deles. São seus próprios deuses. Podem se auto-chamar de senhores das suas próprias vidas. A adoração deles não era por devoção, era por circunstância. A adoração deles não era um estilo de vida. A adoração deles não era resultado de um relacionamento íntimo com Jesus. Era apenas uma moeda de troca. Eu o louvo, porque aí Ele vai fazer o que eu quero. Você faz parte da multidão? Será que nesse processo de amadurecimento nós não precisamos entender que eu não quero ficar ali? Eu sei que parece muito bobo e infantil, mas eu preciso compartilhar isso com você. Há um tempo atrás, eu tive pedra nos rins. Há uns 2, 3 anos atrás. Dói, hein? Meu Deus! Dói demais. Desesperado, nós ligamos para o Thiago e para a Paulinha. A Juliana não dirigia na época. Eu estava dando comida para a Serena e falei assim, o que é isso? O que é isso? E aí, suando frio, meu Deus, o que está acontecendo comigo? A Juliana falou assim, profeta, né? Profeta do caos. Pedra nos rins. Eu falei, não, preciso ir para o hospital. Ligamos para o Thiago, para a Paulinha. Foram lá para casa. Thiago me pegou, me levou para o hospital. Desespero. Cheguei no hospital berrando, aquela coisa, aquela dor, não tem posição, senta dói, de pé dói, andando dói, correndo dói, você clama tudo que você pode clamar. Até que uma hora falaram assim, o senhor quer tomar morfina? Eu falei, o quê? Toma por onde? Me dá de guti-guti. Tomei morfina pela primeira vez e aí eu entendi muita coisa. Não vou entrar em detalhes. Mas, tomei a morfina, a dor passou na hora, faz aqueles exames, vocês estão aqui comigo? Aí a mulher falou assim, o senhor está com pedra nos rins. Mas não tem nada que pode ser feito. O senhor vai para sua casa e o senhor espera passar. Nesse momento estava eu sobre o efeito da... Então eu falei, ok. Porque eu não pensei que uma hora o efeito ia embora. Fui para casa, irmão. 5 horas depois, eu estava desesperado na minha casa. Passa um dia, a pedra não passa. Passa 2 dias, a pedra não passa. Passa 3 dias, a pedra não passa. E eu estou desesperado. E aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ficar bravo com Deus. Porque eu comecei a pensar assim. É só o Senhor dar um peteleco nessa pedra? Eu te sirvo? Eu preciso estar bem no domingo para ir para tua casa? Louvar teu santo nome? Eu estou aqui orando. Minha família precisa de mim. A pedra tem 2 milímetros. O Senhor pode... E enquanto isso, enquanto eu estava com esse questionamento dentro de mim, né, que o Sidney estava falando, sentindo todas essas emoções, ao mesmo tempo eu sentia dentro de mim assim...
que tem a ver? O que você está falando? Vai orar, vai louvar, vai buscar Deus, vai jogar videogame, vai fazer alguma coisa. Mas tem que passar essa pedra. E metade de mim pensava assim, eu não vou orar mais, enquanto Deus não passar essa pedra. E não vou cantar também. Antes da pedra, eu atuava como discípulo. Veio 2 milímetros na minha vida e eu comecei a atuar como multidão. Você acha que isso é maduro, meu irmão? E Deus provavelmente no trono pensando assim, eu já vi isso uma vez lá em Lucas capítulo 19. Hosana, né, Vinícius? Hosana. Hosana agora que você precisa, né? Hosana quando toda a sua fé não está no meu nome, está apenas naquilo que eu posso fazer, né, Vinícius? Vinícius é a forma como meu pai terrestre me chama. Não sei se meu pai espiritual me chama assim. Mas eu amo como Abacuque termina o livro dele. Abacuque é um livro forte, sabe? É tão forte, as palavras que Deus fala para Abacuque, fala para o povo, é tão forte que a Bíblia fala que Abacuque, as entranhas de Abacuque se estremeceram. Que é uma palavra bonita para diarreia. O profeta passou mal com as palavras de Deus. De tão forte que era o juízo que Deus estava falando ali. Só que Abacuque termina o livro dele assim, ó. Lá no capítulo 3, a partir do 16, Abacuque fala assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como os da corça e me fará andar em altos lugares, porque a minha adoração não é circunstancial, ela é por devoção. É discípulo e não multidão. Quem é você na multidão? Você precisa amadurecer nessa área? Menos 35, já estou. Mas eu vou terminar aqui. No meio da multidão, a Bíblia fala que tinha uns fariseus. E aqui me pega muito, tá? Aqui me pega muito. Porque nesse ano, eu entendi um novo sentido para fariseus. Porque quando a gente fala de fariseus, a gente fala assim, eles eram a seita mais severa do judaísmo, eles tinham a Bíblia decorada, eles estão ali tentando pegar Jesus de alguma forma, eles eram os religiosos, né? Então Jesus está ali, o povo está cantando, os discípulos estão obedecendo, e os fariseus estão assim, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Criticando, mas uma coisa que a gente se esquece, é que a Bíblia inteira aponta para esse momento. A Bíblia inteira aponta para Jesus, a Bíblia que eles mesmos decoravam, aponta para esse momento. E agora eles estão frente a frente com o cumprimento de todas as promessas que eles tinham memorizadas. Mas ao invés de engajar, eles decidiram criticar. Eu achava que o comportamento de fariseu era apenas um comportamento religioso, legalista. Mas recentemente, nesse meu processo de amadurecimento, de cuidar das minhas emoções, Deus tem perguntado para mim se eu não tenho tido uma postura de fariseu, quando Jesus está claramente na minha frente e eu decido não engajar. Quando as escrituras estão ali expostas para mim, eu decido não me envolver com elas. Eles podiam ter chegado para Jesus e falado assim, Jesus, eu não entendo nada, me explica, como Nicodemos fez. Jesus, eu sei que a gente tem tudo decorado, você está fazendo tudo errado com o que a gente acredita aqui, mas você pode me explicar? Você pode me orientar? Você pode me dar uma solução, uma saída? Vamos ter uma conversa? Sabe o que eles fizeram? Aqui, ó. Jesus passando na sua frente, você de braço cruzado, que desperdício. A palavra exposta na tua casa, pronta para ser lida por você, e você de braço cruzado, que desperdício. Irmão, deixa eu confessar meu pecado para você. Eu luto dentro de mim com essa postura de fariseu. Porque quando eu chego aqui,
e o louvor está rolando, e vocês estão com as mãos levantadas adorando, eu estou aqui na primeira fileira pensando assim: o espaçamento da letra devia ser menor. Está muito claro, muita fumaça. A terceira corda da guitarra está desafinada. Essa música não emendou bem com essa. Eu estou aqui na postura de fariseu. Jesus na minha frente e eu não quero engajar. Jesus querendo se revelar para mim e eu não quero ter uma conversa com Ele. Geralmente essa postura de fariseu está muito próxima com uma postura de crítica. E escuta o que eu quero te dizer. Eu não estou falando que você não pode ter uma postura crítica. Você precisa ter uma postura crítica. Postura crítica saudável. Ver o que estão te falando, ver o que você está ouvindo, olhando a sua Bíblia, batendo com o que está falando. Fala aqui que não pode ir para a faculdade? Não fala. Você tem que ter uma postura crítica. Não é dessa crítica que eu estou te falando. Eu estou falando da crítica de quando Jesus está na sala, ao invés de você se render, você se faz duro. Vocês entendem o que eu estou falando? Aí o pastor Sidney falou assim: para as nossas emoções amadurecerem, é fácil. É só a gente ler a Bíblia, estar em oração, se derramar na presença de Jesus. E aí nós estamos no culto com uma grande chance de poder fazer isso, e você está preocupado se a irmã está com o sapato X, com a roupa Y, se o ar-condicionado está assim, se o telão não está legal, se o teclado, não, mas o cabo, não, mas o negócio. Que desperdício. Jesus está ali. Eu quero amadurecer nessa área. E pensar assim: eu tenho 30 mil coisas para criticar agora. Mas quem se importa? Jesus está aqui. É isso que me importa. Talvez na segunda eu ligue para o Tiago. Mas agora é um desperdício falar com o Tiago e deixar Jesus passar. Maturidade. Eu quero terminar assim. Na multidão de Lucas 19, haviam discípulos que estavam perto, que estavam ouvindo e que estavam tentando obedecer. Você é discípulo? No seu processo de amadurecimento você quer ser? Lá em Lucas 19 havia uma multidão de gente que cantava. E talvez nessa multidão aqui, existem pessoas que só cantam porque estão esperando algo dele. Só cantam porque querem adorá-lo pelo que ele faz. Mas há um convite para você amadurecer e começar a adorá-lo pelo que ele é. E dar um passo a mais na direção de se tornar discípulo e não multidão. Em Lucas 19 existiam no meio da multidão os fariseus. E talvez aqui, nessa multidão, existam alguns fariseus. Jesus está passando aqui na sua frente. Não deixe ele ir embora sem tocar nele. Não desperdice essa oportunidade. E aí todo mundo vai falar assim: a vida com foi uma bênção. Deus falou comigo. Você vai falar assim: não aconteceu nada comigo. Será que é porque você não está na posição de fariseu e não na posição de discípulo? E Deus está louco para te agarrar, para te dar um beijo, um abraço. Mas você está assim, não, imagina. Isso aqui é... Ele abre os braços para mim e eu abro os braços para Ele. Para esse abraço santo que me faz mais maduro. Para esse abraço que cura as minhas emoções. Para esse abraço que me equipa a construir o reino de Deus nessa terra. Para esse abraço que faz eu entender que Deus me vê, que Deus me ajuda a ver o outro. Para esse abraço que me ajuda a pregar para mim, para pregar para você, para pregar para o mundo.
Para esse abraço que me ajuda a entender que às vezes a gente passa por momentos de dúvidas, mas Deus tem desafios, portas abertas, portas fechadas, zona que não é necessariamente de conforto, mas se eu decidir ser discípulo, eu estou apenas seguindo os passos do Mestre. Amadurecer é ser discípulo e não multidão. Amadurecer é ser discípulo e não fariseu.